Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 podcast, tá quase acabando, segura as pontas aí que já já você tá de férias, meus queridos, vamos que vamos. Não é a Regiane Taveira que tá aqui comigo hoje, eu vou começar já falando assim, já já é férias, certo? Tô pulando de alegria. Vamos, vamos. Vocês vão estar de férias, né? Mas tudo bem. Sim, sim. Porque o tema de hoje envolve falar sobre férias. Nossa conversa é sobre planejamento escolar durante as férias. Como assim, Keller? Como assim, Rê? Como assim, Editora do Brasil e Arco 43? Planejamento, eu quero descansar. Sim, a gente precisa descansar, mas vamos descansar com a cabeça fresca? Vamos descansar legal? Vamos descansar já sabendo mais ou menos o que tá para vir no próximo ano? Vamos nos preparar na medida do possível, porque o ano que vem bom, mais um ano, né? Todo mundo, vamos aí, vida nova, a gente segue, tudo bem. Mas também é um ano que ele é bem puxado. Vai ser um ano que a gente não tem os feriados que teve esse ano. O ano tá corrido. Para quem tá no estado de São Paulo, como eu tô aqui, o calendário tá começando em fevereiro. Tá lá na ponta, assim, que é para poder caber tudo ao longo do ano. Então a gente tem questões muito específicas. Faz algum tempo que a gente não tem um ano com aulas corridas, com semanas corridas como esse. Então é atípico, como todos os outros são. E junto comigo para conversar hoje aqui sobre esse ano muito específico, tem ela, que vocês já ouviram, Regiane Taveira, aquela que planejará enquanto os outros descansam. Pronta, Rê? Prontíssima. E que delícia, não é, Keller? A gente tem que pensar sim, né? No próximo ano. Ainda bem que a gente ainda pode pensar, planejar, se imaginar nele, não é? É que ainda há o quê? Esperança, não é? E o que Sim. que seria da educação sem esperança, já dizia o nosso Paulo Freire, não é mesmo? Mas eu não vou aqui falar demais, não, senão eu já vou cortar aí muito assunto que a gente tem aqui durante o programa, não é? E Kelly, hoje eu tenho que te dizer, a gente está ganhando aqui, não tá? Olha aí, Vocês só ganham convidar sempre. das. Vocês ganham sempre, não tem problema não. Perco feliz, tá tudo certo. E, minha gente, vamos lembrar que planejamento escolar também envolve você planejar como você se encaixa na escola, tá? Então planeja aí teus feriados, que não tem tantos, mas planeja teu fim de semana, teu descanso, teu horário livre na semana, viu? Vamos lá, professor, vamos chegar Planeja a inteiraço. vida. Precisa da gente bem, professor de projeto de vida aqui, ó, falando, precisa. E junto conosco, para planejar um pouquinho mais desse próximo ano, entender sobre planejamento, como é importante eu pensar o amanhã, porque nesse fim a gente fica assim, ai, vamos correr para acabar. Não, é sempre um novo começo, nada acaba. Enquanto a gente estiver aqui, nada acaba. Está conosco duas pessoas incríveis e maravilhosas. Uma delas é a Juliana Azevedo, que é pedagoga e mestre em educação pelo programa História, Política e Sociedade da PUC São Paulo, que é lá onde eu fiz mestrado também, muito legal. Estuda coordenação pedagógica e relações de gênero e também atua como gerente de projetos na área de educação, com especialidade de formação do Instituto Ayrton Senna. Seja muito bem-vinda, Juliana. Bora para esse papo. Tá preparada? Tá planejando? Como é que tá as coisas? Estou preparada, estou animada de estar aqui com vocês, de pensar em como fechar esse ano. E quando a gente fecha um ciclo, sempre tem, né, esse momento também de esperança do que a gente coloca para o próximo. Então, obrigada pelo convite para essa conversa. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço. E estamos também com a Ana Lúcia Bresciani, que é mestra em Psicologia da Educação e psicóloga pela PUC São Paulo. É coordenadora geral do espaço ECOA, Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental da cidade de São Paulo. Tá aqui com a gente. Tá prontinha, Ana? Pronta pro papo? Pronto o planejamento? Como é que tá a correria? Prontinha, ou quase lá, né? Mas bastante animada, como falou a Regiane, né? Muito animada em sonhar com o próximo ano, né? Não só planejar, mas poder sonhar com um bom ano, que com certeza virá. Seguinte, pessoal, hoje o nosso papo, então, vai ser sobre o planejamento nesse período de férias escolares, né? Ah, e se a gente está afastando um pouco da escola, como é que fica a escola? A escola continua funcionando com outros formatos, né? Agora com o pessoal planejando, organizando, se preparando para o ano seguinte, para o ano letivo que está começando, mas temos ali as aulas. Então, chegaram as tão aguardadas férias escolares. Nós sabemos, como professores, que esse período é sagrado não só para a gente que trabalha na escola, que trabalha na educação, mas também para os nossos estudantes. Precisa desse descanso, inclusive para dar um respiro. Precisa desse descanso como parte do processo educacional, né? E é possível equilibrar tanto esse descanso
com a preparação. Nós precisamos estar preparados também para o retorno. É um desses precisares tão importantes na educação. Como é que a gente vai fazer para levar um novo ano que seja mais leve, que não tenha tanta pressão e que nós possamos estar prontos para as adversidades, para os desafios e para as questões que vão existir? Vamos lembrar que as férias não é só um respiro, né? Ela é uma janela de oportunidade também, principalmente para o pessoal da gestão escolar, que está na escola enquanto os professores e os estudantes estão em casa. Eles estão ali na escola, estão ali atuantes. Então é preciso entender o que que é esse momento e como vai funcionar este momento e este processo. Então vamos explorar juntos, vamos entender juntos como que se dá esse momento. E para começar o nosso papo, Regiane Taveira, vamos Bora lá. lá, você, Rê, me conta, você que está por trás ali das paredes da escola, você que é parte da escola, essa entidade escola, ela se confunde com Regiane Taveira em alguns momentos. Então, me diga, o que que acontece na escola quando o professor e o estudante vai para casa? O que está acontecendo ali? Qual que é a oportunidade que surge? Ai, queria tanto ir junto. Mentira. Não, este é realmente o momento que a gente consegue organizar muitas coisas que durante todo o ano a gente não é que passa despercebido, é que, na verdade, a gente não consegue ter um olhar, né, mais afinado para algumas Uhum, coisas que são importantíssimas durante todo o ano letivo, não é? A gente, primeiro, durante aí as férias, a gente tem que se perguntar, né, que espaço é esse que eu quero, né, o processo de ensino-aprendizagem para que ele realmente aconteça. Então, o que que eu quero desse espaço neste momento? O que que eu preciso melhorar? Quais são as prioridades? O que que precisa é, melhorar de verdade, no sentido de tenho que olhar para o espaço da sala de leitura, tenho que olhar para o pátio, estrutura tenho que física olhar mesmo para a também, né? infraestrutura, exatamente, né? O embelezamento de tudo isso, porque a gente não pode esquecer que a escola, né, ela tem que ser acolhedora. Então, se você chegar num lugar onde, né, além das pessoas, óbvio, né, porque agora neste momento estou falando, gente, de infraestrutura, ela tem que estar bonita, gente, não adianta. É bater o olho e falar, eu quero estar aqui, eu quero ficar aqui. Eu acho que, né, e aí, claro que depois, né, a gente tem que, durante todo o ano, nós sermos essas paredes, que eu falo isso o tempo todo. Às vezes você não tem a chance, a gente fala aqui para o Brasil todo, de estar numa escola que tenha recurso, né, que tenha investimento para você poder deixar a sua escola bonita. Mas se você tiver um pessoal lá que resolve esse problema, ele vira as paredes. Eu sempre falo isso porque eu já passei por vários lugares e, né, já passei por lugares que éramos nós, as E a gente paredes. embeleza o ambiente também, né? Exato. Mas aí voltando ali, né, Kelly, é muito importante a gente pensar, e vou repetir, que ali vai acontecer todo o processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Então, o que eu quero para este espaço? Né? Quais são os. Porque são vários âmbitos aí, tá, Kelly? Eu tenho que pensar em várias coisas. Por exemplo, onde meus alunos vão passar o recreio. Como que eu quero esse espaço? Como que eu melhoro isso? Não é? Quero pôr um canto de leitura? Preciso de bancos. Quero colocar jogos? Preciso de mesas. O que que eu vou colocar ali? Minha sala de leitura, o que que falta para isso aqui realmente ficar melhor? Ah, mas já tá bom. Não, nunca tá bom. Eu tenho isso na minha cabeça, né? Essa coisa de não, já tá bom, não tá bom. A gente tem que melhorar, não é? Então, todos os espaços ali, eles são pensados nesta época. E as salas de aula? Qual é a melhor cor? Não é? Como que eu vou deixar esse ambiente realmente agradável? Então, o gestor, neste momento, ele tem que olhar para várias coisas que não, né, pensando no planejamento mesmo da infraestrutura para melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Não é só arrumar por arrumar. Que eu vou melhorar. E nisto, aí é que eu falo também, né? Como foi o ano de 2023? Porque eu, antes de planejar tudo isso, eu tenho que entender o que faltou, qual é o foco, porque senão eu me perco. Não, eu vou arrumar o banheiro, eu vou arrumar não sei o quê. Não, eu tenho que ter foco. O que foi importante, né? O que mexeu lá, o que em 2023 eu percebi que
faltou e que é importante neste momento eu melhorar, não é? Então, vem antes, não é agora que eu vou decidir. E também, uma coisa que eu sempre gosto de frisar é, eu estou numa gestão democrática. Então, não é a cabeça da Regiane. Eu tenho ali os alunos, eu tenho os docentes, eu tenho meus funcionários, eu tenho a comunidade. O que, neste final de ano, né, fazer reunião, pensar para 2024 junto com eles. O que eu vou pensar é junto com eles, não é sozinho, né? Nossa, eu vou colocar isso. Não sou eu. O que eu preciso para a minha escola, mas pensando com todo o meu grupo. Então, eu acho que aí já é o início, né? O início de 2024, olha aí. Perfeito, perfeito. Teve algumas coisas na sua fala que eu achei que são chaves muito boas, assim, e que eu gostaria de ouvir a Juliana falar sobre também. Uma delas, acho que é essa que você repetiu algumas vezes e que mostra muito, acho que qual que é a ideia e esse foco quando a gente fala sobre um planejamento em período de férias, né? O que que a escola está preparando, que é a ideia de melhorar. Isso para mim faz todo sentido, principalmente porque eu tive alguns gestores que eu me lembro que eles falavam algo mais ou menos assim. Um deles era o Salomão, abraço Salomão, que deve estar ouvindo a gente, que ele ouve o programa, que ele costumava falar assim: não, a gente vai estar pintando a escola para receber os alunos, sabe? Ele sempre falava assim: a gente vai estar embelezando a escola para receber, a gente está preparando a recepção. Então ele tinha muito essa ideia de que o lugar tem que estar bonito, agradável para a vinda, né? Tem que estar legal para vir. Então, aquela pichaçãozinha que sempre aparece, de branquinho, que o aluno faz numa hora que ele ficou ocioso no cantinho, é o horário do dia, de sumir com aquilo, de cobrir, de limpar, de lavar. Então tinha toda essa preocupação. Juliana, eu quero perguntar para você se faz sentido essa chave, como que você pensa essa chave da melhora, né? Que a Regiane tanto repetiu aqui. E também eu quero acrescentar uma outra questão, que é perguntar para você sobre qual que é a diferença do planejamento estratégico, que é algo que ocorre nesse período de férias por parte da gestão, e do planejamento escolar que o professor está acostumado a fazer. Porque a gente está hoje aqui olhando por trás daquela cortina, né? O professor saiu e a gente volta. Então, mas existe um mundo, né? A escola continuou lá, tem coisas acontecendo, os funcionários estão lá trabalhando. Quais são essas diferenças e se a chave da melhora faz sentido? Legal. Eu concordo muito com tudo que a Regiane trouxe, e tem uma coisa que fica por trás da fala dela, né? É que 2024, para a gente que trabalha na gestão, que trabalha no apoio da escola, ele começa em 23, né? Uhum, E esse começar em 23, ele tem uma projeção que ele é desse cuidado micro, que é o do limpar o que precisa ser limpado, do refazer o que precisa ser refeito nas paredes, mas ele é também da construção, né? Que aí acho que é quando começa a entrar o plano estratégico, de que é o que eu quero para esse espaço escolar como um todo. Então, qual é a ideia de educação? Qual é a ideia de concepção do uhum, estudante que eu tenho, né? E de professor, como que eu quero receber, como que eu quero que essas pessoas integrem esse lugar. E aí acho que isso é o que mais permeia o planejamento, porque quando eu tenho claro, o que eu espero dessa escola, e eu comunico isso para todos, para as pessoas, porque a gente tem um período de férias que é maior para os estudantes, depois ele é grande para os professores, e aí ele vai diminuindo para as equipes de apoio, equipe administrativa e equipe gestora. Essas pessoas elas vão trabalhando para preparar essa escola para o próximo ano e num sentimento de pertencimento. Eu sei o que se espera, eu sei como que eu quero receber esse professor. Tem duas coisas que eu destacaria desse planejamento estratégico, que a primeira coisa é deixar essa ideia de o que eu quero para o ano seguinte, o que essa escola deseja de formação de forma ampla, e não na formação de uma disciplina, de uma série em especial, né? Mas tem uma outra coisa que eu acho que é importante, ainda mais quando a gente fala de escolas ou com pouco recurso financeiro ou com pouco espaço, né? E que é a realidade da maioria das escolas, é a gente olhar para esses espaços com criatividade. Então, quando o Regiane fala, né, como que eu quero. Essa para mim, acho que é uma das principais questões de se planejar na escola, é o tempo do recreio. Né? Então, como é que eu quero planejar esse recreio? Porque se eu não planejo, eu vou ter criança correndo e gritando para todos os lados, e aí eu tenho índice de estresse, eu tenho índice de machucados, eu tenho índice de insatisfação de quem acompanha esse intervalo, ou de quem cuida, né, dos acidentes que acontecem nesse intervalo. Então, como é que eu planejo com criatividade
para que ele possa ter um grupo que precisa do movimento, que precisa do jogo, que precisa desse mexer o corpo para conseguir voltar para a sala de aula e, né, e focar no que ele vai ter que focar depois, de quem só quer comer tranquilo, de quem quer conversar, né? Então, como que eu planejo esses encontros? E aí eu acho que tem um esforço também que é cuidar desse penso, né? Que é cuidar da criatividade nesses espaços. E isso vai para além do que eu tenho de recurso ou de espaço físico. A gente pode ter mobília e jogos que transitam de um lugar para outro na escola. E eu preciso pensar na facilidade dessa movimentação. Esses móveis coringa são uma coisa muito legal mesmo, né? Porque a gente inventa, a gente consegue criar outras coisas nos espaços. Gostei muito. Quero ouvir a opinião também, a percepção da Ana Lúcia, quando a gente fala sobre esse preparo do ano letivo, né? Quando a gente fala sobre a criatividade agora, que é uma outra chave que se cola muito forte com a ideia de melhorar, que a gente estava acrescentando. E o que está acontecendo por detrás dos panos, assim, só para a gente ter uma noção. Bom, acho que a Regiane e a Juliana também já falaram coisas muito importantes, né? Acho que a principal delas é que na vida do gestor 2024 já começou, isso é uma realidade Fato. mesmo. Tem horas que a gente esquece, inclusive que está em 2023, eu acho que vocês devem viver isso, né? Já está lá, já está pensando. Mas uma coisa que é muito, muito, extremamente importante é essa ideia de que antes de terminar e antes de recomeçar, né, a gente precisa olhar um pouco para trás, avaliar tudo que aconteceu, né, tudo que aconteceu nesse ano que passou, todos os processos, né, tanto processos de ensino-aprendizagem quanto os processos escolares como um todo mesmo, né? Então, a gente precisa organizar as equipes desde então, né, desde agora, para fazer muitos processos de avaliação. Então, processos de autoavaliação e avaliação da equipe, né, entender como é que essas pessoas estão se sentindo nesse espaço, como é que as pessoas estão conseguindo trabalhar, se elas têm condição suficiente, né, condições boas para trabalhar. Avaliar os projetos institucionais, né? Então, a Juliana fala que escola que a gente quer, né? Que escola que a gente queria lá no começo desse ano, a gente conseguiu realizar ou não, né? Onde estão esses problemas? Por que que algumas coisas a gente não conseguiu? E aí, identificando onde estão esses problemas, tentar pensar, bom, o que que a gente precisa fazer então para sanar esses problemas, né? E aí pensar também em ajustes, né? Quais são os principais ajustes que a gente vai precisar fazer para o próximo ano. E aí sim, projetar, sonhar, né? Reidealizar essa escola, porque a gente fica repensando ela dia a dia, com certeza. Mas como disse a Regiane, né? Esse cotidiano da escola é um cotidiano que toma muito tempo da gente, por mais que a gente não queira, por mais que a gente se esforce, né, para ter tudo organizado e planejado, é um cotidiano com muitos incêndios para apagar, né? Todo gestor também vive isso cotidianamente. Então é um momento daí a gente começar a pensar o que que a gente quer, né? O que a gente quer reintroduzir, o que a gente quer reinventar e o que a gente quer trazer de novo para a escola. Perfeito, Acho que é isso. perfeito. Gostei muito. E teve mais uma questão na tua fala que eu achei muito bacana, então eu vou estender um pouquinho essa pergunta para você ainda, Ana, que é mais ou menos assim. Você falou sobre fazer essas pesquisas, essa avaliação dentro da escola, né, com a comunidade escolar mesmo, com os estudantes, com os pais que conseguirem responder, talvez por um link, né, com os professores, né, antes de sair, fazer uma pesquisa, entender o que que era o melhor, ouvir o professor que está ali presente. E às vezes essa pesquisa em papel ou digital pode ser interessante, porque não é todos que se sentem confortáveis para falar, mas também tem que ter um olhar diferente para quando a coisa é no papel, né, porque às vezes não está tudo ali. Eu sei que tem uma série de cuidados assim que a gente tem que tomar. Mas me parece que essa pode ser uma forma acessível e bem simples até para você conseguir envolver a comunidade escolar, né, no geral,
para promover uma participação para esse próximo momento, para o próximo ano, que vai ter sim o replanejamento no início do ano, a maioria das escolas fazem, e aí trazer esses dados brutos já processados. Faz sentido pensar desse jeito também essas ferramentas? E que outras técnicas que você consegue pensar, ou que são legais para a gente promover essa participação ativa? Porque agora tem uma questão. A gente também está lutando com um momento em que a galera só quer descansar, né? Então é uma luta que acontece também. Sim, sim, faz muito sentido isso que você está falando, né? A gente não deve deixar o ano morrer, né? Terminar assim, como se tivesse se esvaindo, mas na Uhum. verdade, terminar o ano já com esse desejo de recomeçar. Acho que isso é uma estratégia importantíssima. Gostoso, gostoso. Retomar, né, tudo que foi vivido é muito, eu acho que é essencial mesmo, até para valorizar também, né, tudo que se passou, todos esses acontecimentos e processos, o trabalho de cada um, né, dentro da escola, porque a gente não está falando só da equipe docente, estamos falando do trabalho de todo mundo, então poder envolver todas essas equipes, claro que isso é muito difícil, a gente não faz tudo de uma vez também, a gente vai fazendo isso ao longo do ano, né, muitas vezes, mas nesse final, acho que é um momento mesmo de fechamento, de balanço, né, é um momento de balanço, e cada um poder pensar como é que foi o ano para si e como é que foi o ano para a escola, e fazer essa relação, né, com esse desejo, com esse projeto que é compartilhado com todo mundo. Em termos de estratégias, assim, que eu posso dizer, lá na escola a gente usa alguns formulários mesmo, né? Uhum. Então, junto com a equipe, cada equipe tem um formulário pensado e apropriado, né, para a função de cada um. E aí, onde a equipe também, cada um, né, pode colocar, pode pensar aí os seus. Opa, desculpa, acho que me atrapalhei. Fica à vontade, pode pensar os seus critérios, né? Cada com seus formulários. A gente já pensa alguns critérios, né, que ajuda a equipe a fazer essa retrospectiva e avaliar o seu percurso, né, na escola, o seu trabalho, avaliar também o percurso de toda a equipe, né, como é que se deu, como é que se deram essas relações, identificando mesmo, né, esses pontos que precisam de ajuste. A gente faz muitas reuniões individuais e também muitos encontros coletivos, em que a equipe vai dando muita devolutiva para a gente, né, Legal. desses momentos. Gostei, gostei muito. Eu Perfeito. queria ouvir de você, Rê, também. Que ferramentas que vocês usam para escutar a comunidade escolar, né? Para escutar a galera que está na escola nesse momento, os pais, os alunos, que ferramentas que você costuma utilizar? Olha, eu falo que eu tenho a escuta o ano todo, não é? Eu Com sou uma certeza. pessoa que eu adoro escutar. Eu já falei Pra- isso aqui. Desculpa te Até cortar, Rê. Para quem não sabe, a Rê tem a comunidade lá dentro. Tem a galera as mães que vão lá dançar zumba na tem, quadra, né? tem, Tem de tudo, assim, dentro da escola tem, estadual em que ela tem, está atuando, né? tenho, tenho. E eu falo que assim, porque é deles, não é? E acho que a Juliana colocou aqui também essa questão de pertencer. Se eu não fizê-los, se eu não fizê-los, não muda, pelo amor de Deus. Se eu não fizer, né? Se eu não tiver ali uma gestão que eu faça com que eles se sintam parte daquilo, aquilo para eles não vai ter sentido. Não adianta eu perguntar se está bom ou se está ruim, se para eles tanto faz. Então eles têm que fazer parte. Não é? O tempo todo eles precisam fazer parte. A Ana colocou agora da questão da avaliação escrita mesmo, também faz. Ao final do ano, nós fazemos desta forma. Mas é o que eu falei, durante todo o ano, eu procuro escutar. Então, eu escuto um pai, escuto uma mãe, escuto um vizinho, eu vou lá no portão da escola e escuto o vizinho, né? Eu tenho ali, olha que loucura, eu tenho bem atrás da escola, e é uma das questões que eu também tenho ainda muita vontade de melhorar, um lugar onde a comunidade joga o lixo. Então Hum. ela é retirada ali a cada semana, enfim. Não é? Mas eu tenho os catadores ali. E eu vou lá conversar com eles. Aí você fala, Regiane, mas por quê? Porque eu converso, poxa, o negócio aí tá feio, hein? Precisa melhorar isso aí, eu melhoro aqui, você melhora aí. E aí ele fala, não, mas se você fizer tal coisa, olha só, não é? Ele não tem filho lá,
mas ele faz parte ali da minha comunidade, não é? E a Ana também me lembrou uma coisa que a gente faz essas avaliações, né, no final do ano, enfim, e é muito legal, e eu não vou mentir aqui, que você vai ler, você fala, nossa, mas eu fiz isso, entende? Assim, tipo, a gestão não sei o quê, a gestão não sei o que lá, mas é muito bom, você sente um momento ali meio, né, poxa, mas eu tentei fazer, tal. Mas é Faz legal porque te parte, faz né? refletir. Isso, será que eu tentei mesmo? Será que eu achei que eu estava fazendo e eu não estava fazendo? Então, eu levo muito a fundo estas avaliações, eu faço uma reflexão bem profunda, na verdade, porque às vezes você acha que está fazendo algo que é o melhor caminho, você escolheu ali aquele caminho, e para os outros não é. Isso é muito legal. E aí eu até brinco que eu falo, vem esse momento de raiva. Eu brinco muito, vem a coordenadora, vem a vice. Nossa, mas elas escreveram isso. E aí uma fica olhando para a outra e, então a gente também precisa pensar, repensar, Perfeito. melhorar, enfim, isso é super importante, mas eu acho que essa avaliação, Keller, que você colocou, eu acho que ela tem que ocorrer durante todo o ano, durante todo o percurso. E aí, acho que uma das meninas também colocaram aqui, a gente ir anotando. Não dá para você deixar essas coisas de cabeça. Eu tenho lá a minha parte de anotação, o que para 2024. E eu já tenho isso desde março, quando eu assumi a escola, sabe? Porque eu já fui olhando alguns pontos que não tinha como fazer pensar agora, né, no decorrer, então eu tinha que deixar anotado para eu não perder o foco. É o que eu Não te pode falei, perder de precisa vista, de né? foco. Exato. Porque senão são muitas coisas, acho que a Ana também colocou, a questão do movimento da escola, aquele movimento ali, ele te faz perder algumas coisas, e a gente não pode Hum. perder. Então, você tem que estar o tempo inteiro fazendo registros para você, na hora que começa o ano seguinte, você já tem todo assim, todo um turbilhão mesmo de coisas que você já anotou e que aí você vai focar. Aí você coloca isso aqui é prioridade, isso aqui precisa ser feito, dá para ser feito um pouquinho depois, mas você vai percorrendo esse tipo de caminho, entende? De ir selecionando junto com a equipe, gente. Não dá para fazer isso sozinho. Perfeito, perfeito. Já tem uma série de lições aqui, e eu acho que para o professor que ouve a gente, que não está atuando na gestão, às vezes nem percebe que tudo isso está acontecendo por trás dos panos, né? Tudo isso está acontecendo ali na escola, no momento em que a gente está talvez descansando, preparando uma viagem, que é merecido, é claro, e tem uma galera que está desenvolvendo e criando esses pilares ali para sustentar o próximo ano que está chegando, né? Para a escola estar pronta Perfeito. para receber. Eu acho que isso é algo que nós não podemos perder de vista também. Sabe esses trabalhos que não são tão visíveis, não estão tão na cara, mas que são essenciais para funcionar? Muitas vezes coordenação, limpeza, preparo, Exato. o manter do edifício, né? São alguns dos pontos que a gente precisa lembrar, porque sem isso, quem é professor não consegue desenvolver esse trabalho, né? Deixa eu puxar você, Juliana, novamente para uma questão, porque eu quero ouvir um pouquinho de você também sobre a participação, né, da comunidade escolar nesse processo todo. E eu vou mexer num vespeiro aqui, hein? Já vou jogar para Ju um vespeiro, se prepara a Ana, se prepara a Rê também. Porque nós sempre falamos sobre a importância do professor continuar estudando, né? Continuar melhorando, continuar sua própria formação. A gente sempre bateu muito aqui sobre a importância de uma formação no horário de aula, né? No horário de trabalho, ali a formação lá dentro, fazendo parte da nossa grade, né? Dentro da escola. E as férias? É um horário para formação? Olha aí, polêmica. Quero ouvir um pouco disso também. Ju, as duas questões sobre a Vamos lá. participação, sobre as férias para formação. Sim, essa discussão estava indo para um caminho muito bonito, e aí eu acho que é o gancho para a gente falar por que ou não estudar nas férias, que é a questão da documentação. A gente Perfeito. tende a ter medo em qualquer área de duas palavras, quando a gente fala de burocracia e de processos, né? Só que escola é espaço de memória. E aí eu ter registro é fundamental. E aí esse registro ele passa, né, dos registros de documentação de secretaria,
né, de registros acadêmicos, mas são relatórios dos estudantes que eu faço, são relatórios desses encontros individuais ou coletivos com os professores, dos professores com suas turmas. Isso cria a memória da escola, e aí eu penso que mesmo que o professor esteja super cansado nesse final de ano, esses últimos registros, se ele mexe com esse orgulho dele, né, de olha de onde eu parti com minha turma de estudantes ou com os projetos que essa escola desenvolveu e onde chegamos, é bacana pôr isso no papel, porque tem orgulho, tem pertencimento, tem essa coisa de você ver o seu trabalho acontecer. Tem uma coisa que eu acho mágica, hoje eu estou no instituto, mas a minha carreira ela foi muito longa em escola, né? É que enquanto em outras áreas às vezes você tem dias que só são dias difíceis, na escola é muito difícil você ter um dia que não aconteça uma coisa que fala que bom que eu estou aqui. Né? Às vezes é um sorriso, é uma coisa muito pequena que acontece. E aí eu acho que se a gente consegue transformar esse processo de fechamento do ano como um orgulho do que foi feito individual e coletivamente, isso me traz um acalanto e isso me traz uma vontade de sair para o descanso, sabendo que eu volto para esse espaço, né? Porque é gostoso descansar, é gostoso a gente se dedicar para as tarefas inúmeras que a gente gosta, mas também é gostoso retornar, né? E aí, eu acho que, pensando na formação do professor no período de férias, isso tem muito a ver com o momento da carreira que ele está, com como ele se sente no espaço que ele está, porque tem muitas formas disso acontecer, né? Por exemplo, falando de São Paulo. São Paulo a gente tem férias, mas a gente tem Bienal acontecendo, mostras de Verdade. cinema acontecendo. A gente tem uma vida cultural efervescente que tem a ver com o meu descanso, mas tem a ver com me trazer inquietação, com me trazer beleza, com me trazer coisas do mundo que eu posso levar para a escola depois. A escola não é um mundo à parte, né? Ela é é o nosso espacinho de formação, um caldeirãozinho super importante ali, e que a gente dialoga com o mundo que está fora. Então, eu preciso entender o que é formação, né? Eu beber de um livro, de um bom autor de literatura, ou de um bom teórico da nossa área, da pedagogia, é super importante e isso também enriquece o nosso descanso, né? Então, eu acho que nesse período tem que caber tudo, tem que caber o ócio, tem que caber a diversão, tem que caber as pessoas, tem que caber o teu momento com você mesmo e tem que caber esse investimento em você, né? São momentos que diversas instituições oferecem informações que vai ser difícil acontecer durante o ano. Então, às vezes, a gente tem informações de imersão que duram uma semana, ou tem um curso online gratuito que você não consegue fazer porque a rotina te engole, mas nesse período você consegue. Então, eu acho que quando a equipe gestora da escola indica, né? É claro que você não obriga, não, olha, depois eu vou ver quem fez, não é nada disso. Mas quando Uhum. você sugere, quando você alimenta as pessoas disso, isso pode acontecer. Talvez não aconteça com toda a equipe, mas com aqueles que acontecerem, eles podem motivar, mobilizar e trazer conteúdo novo para a escola, né? Então, acho que é importante a gente acender essa chama, a gente indicar caminhos, a gente também buscar caminho com os professores, porque eles têm muita coisa para essa troca, e depois compartilhar, né? E depois resgatar isso quando se retorna em janeiro, fevereiro para as escolas. Perfeito, perfeito. Gostei muito. Já gostei. Quero ouvir você, Ana. As duas perguntas difíceis aqui, complexas, né? Que a gente precisa entender um pouco, né? Que é, primeiro, também sobre essa questão que a gente acabou de falar agora, sobre a formação, que é polêmico, né? Porque muita gente fala assim, não, não quero nem ver. Mal sabe que se você não lembrar que você é professor, meu querido professor, alguém no mercado vai te lembrar, alguém na feira, na rua, na fila da lotérica, sempre tem alguém que vai lembrar que você é professor ali. Então, acho que é importante, né? Esse processo, a gente compreender a parte na formação continuada que está ali colocado, né? Como é que você vê essa posição, Ana? Bom, em primeiro lugar, acho que é bem difícil de esquecer que se é professor. Eu não consigo, eu tô sempre aqui lembrando. É a gente trabalhar com gente, né, com Verdade. pessoas. Então, a gente está sempre se alimentando dessas relações e está sempre lembrando das pessoas com as quais a gente trabalha, né? Sejam nossos colegas, sejam nossos alunos, né? Então é muito difícil fazer essa cisão, essa separação, esquecer.
Em relação à formação, né? Eu comungo muito com o que a Juliana trouxe. Acho que a formação ela vai muito além do que a formação acadêmica ou a formação continuada mesmo, né? Que a gente estrutura e organiza para acontecer na escola, nos espaços formais. Mas acho que ela se dá muito nesses encontros fora da escola, né? Então, eu valorizo muito esses períodos de descanso, sejam férias ou recesso, né? Eu acho que eles são muito necessários, porque a energia que se gasta no ano, ela não é pouca mesmo, né? Muita Verdade. dedicação, muito trabalho, muita exigência. Então, eu valorizo demais. Eu acho que as pessoas precisam sim descansar, né? Se divertir e ter também a oportunidade de ter essa formação que é mais pessoal, né? Se enriquecer de beleza, de prazer, de cultura, de família, né? De amor, afetos. Eu acho que tudo isso, uma equipe, né? Bem alimentada, né? De todas essas coisas, é uma equipe que volta, né? Com um gás Um gás. renovado, volta com vontade de estar junto, de trocar com as outras pessoas. Então, eu dou bastante importância, né, para esses momentos de descanso. A Juliana também falou um pouco desse fechamento, né, da coisa da documentação e do fechamento, que acho que tem a ver com o que a gente estava falando Uhum. antes, mas eu acho que é também um preparo, né, para esse descanso, para a gente ir para essas férias, para esse recesso tranquilo, satisfeito com aquela sensação, né, de missão cumprida. É muito importante que a gente, de fato, tenha esses momentos de celebração, né? Celebrar o que aconteceu, né? Todas as conquistas das crianças, as nossas, todos esses processos. E para isso a gente precisa tornar tudo isso visível, né? Então, poder organizar mostras, exposições, enfim, fazer festas, né? Celebrem e tornem essas conquistas visíveis para todo mundo também é muito importante. Eu acho que é hora, né, de brindar mesmo enfim, valorizar, né, todos esses percursos. Enfim, acho que Perfeito, é perfeito, Perfeito. perfeito. Não, cara, é isso, Sim. né? E é importante, deixa eu reformular, é isso. E é importante nós levantarmos essas bolas, né? Esses pontinhos que a gente está conversando aqui, justamente para não ficar aquela cara de fim. Ai, acabou. Ai, que às vezes a gente tá assim, mas nem tá desse jeito de verdade, né? Você tá chegando no fim da jornada e você fala assim, ai, acabou, mais uma piada, né? Mas falar pros amigos, vamos contar os dias, né? Uhum. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Para quem dá aula para ensino médio, terceiro ano, sabe o terceirão quando eles começam a contar? Fala assim, falta 5 dias para nono ano, falta um mês, falta 3 dias. Aí quando tá lá faltando 3 dias, 4 dias para terminar, eles nem querem mudar mais o quadro, porque, né? Porque tem aquele gás, eu É, não queria que acabasse, você entendeu? Eu quero continuar, faz parte. Então eu acho que essa energia de legal, estamos acabando, mas a vida continua, mas vai ter mais, ela é um dos pontos que vai caber muito ao gestor, é claro, né? O sim, professor pode trazer isso também, mas cabe muito ao gestor essa coisa de, vamos lá, gente, é o respiro, mas a gente tem que estar bem, tem que estar legal para a próxima, para não ficar um perfeito. peso, porque a gente sabe que vida escolar, ela não é leve, né? Lidar com pessoa não é leve, né? É muito gratificante, mas não é leve. Então, o que a gente puder fazer para não dar essa cara de pesado, para reforçar a parte positiva, eu acho que é importante. Pelo menos eu vejo muito Devemos. assim, Rê. Faz sentido o que eu tô falando? Devemos, não é? E você já está colocando aí, olha o que eu sinto falta. Quando eu fico ali sozinha na escola, né, durante esse... Gente, é horrível. Vocês não têm É, ideia, escola aliás, vazia é vocês meio têm. triste, viu? Vocês têm. Gente, é horrível, porque não tem vida. Não é? Aí aquela loucura, aquele movimento que a gente fica, ai, né, estão chegando as férias, mas nestes momentos, eles são necessários, como você colocou, Keller, muito bem, só que a gente sente muita falta, porque quem fica lá, cadê a vida? A vida é eles ali correndo, um que cai, o outro que reclama, são os professores vindo pedir coisa, é isso, não é? É. A escola é isso, ela é vida. E aí, aproveitando a fala e puxando aí um pouquinho
pouquinho das férias, por isso que eu falo para todo mundo, né? Quando sai de férias ou quando tem um feriado, eu falo também assim, vai viver, né? E aí acho que vem bem de encontro com o que as meninas colocaram aí, mas o viver você naquele momento, não é? Se você gosta de um livro, vai ler. Se você gosta de um cinema, vá ao cinema. Se você gosta de fazer caminhada, vai fazer. Porque quando a gente volta, volta tudo isso aí, ele volta com tudo. Não é, né? Cada dia volta um pouquinho, é volta com tudo. Então a gente tem que estar muito bem preparado. A saúde mental da gente tem que estar muito boa, senão a gente acaba, né, entrando em parafuso antes de chegar julho. Não pode. Então a gente precisa realmente deste momento, não é? Mas, já aproveitando aqui, eu não consigo ficar sem estudar, tá? Não adianta. Eu sempre pego alguma coisa, então durante o ano eu não consegui ler algo, e aí eu sempre penso na parte profissional. O que faltou? Então, um documentário, um livro, algo que vai ajudar ali no decorrer do ano e que eu não vou conseguir fazer, eu Uhum. faço agora, neste momento mais tranquilo. Perfeito, perfeito. Acho importante mesmo. Perfeito. Já está dando o nosso sinal aqui, está quase no nosso momento de encerrar esse programa hoje, e nós já vamos encaminhar para os momentos finais. E aproveitando, eu quero só dizer o seguinte para todos os professores que estão aqui com a gente, né? Dá uma olhada nessa equipe que está aqui, né? Todo mundo que está aqui, exceto eu, faz parte da equipe gestora da escola. Lembra de dar aquele abraço também na tua equipe gestora, porque a gente vai sair de férias, né? Eles vão ficar um pouquinho em casa lá no período das festas, e depois eles voltam para trabalhar, para preparar essa escola para a gente também. Então, vamos dar aquele abraço que a galera merece, né? Eles não vão estar no mesmo período, né? E nunca é legal quando os amiguinhos estão de férias e a gente tá meio por lá. Então, fica a minha visão como professor, esse pedido para você, ouvinte, querido ouvinte que está aqui com a gente, fazer isso com fazer isso com seus gestores, por favor. E indo para os momentos finais, quero já avisar uma coisa. Quero avisar a Juliana e avisar a Ana Lúcia que aqui nós fazemos um momento com 3 perguntas muito difíceis no fim. Então se prepare. Primeiro é, se você gostou do programa. Segundo é, onde a gente te encontra e sabe mais sobre o seu trabalho. E a terceira, um pedacinho seu para nos acompanhar até o próximo programa. Então saca só, 3 perguntas complicadíssimas. E eu vou complicar um pouquinho mais, porque além de saber se vocês gostaram do programa, eu também quero que vocês deem algumas dicas para o professor, o que ele tem que deixar resolvido para poder ir para as férias em paz. Por exemplo, sei lá, diário de classe. Tenha certeza que a chamada está tudo em dia. Esvazia o armário. Né? Quais são as dicas assim que vocês dão pro professor para falar, olha, entra de férias, mas entra mesmo. Resolve essa parte burocrática aqui, resolve essa papelada aqui. Tem isso aqui que é importante você dar uma olhada. Presta atenção. O que vocês acham que é importante? Então, Regiane Taveira, para dar tempo para as nossas convidadas pensarem, você, primeiro, se gostou do programa, e o que você dá de dica ali para o professor poder ir em paz para as férias, descansar um pouquinho, aonde a gente te encontra. E por fim, qual que é o pedacinho da Rê que vai nos acompanhar até a próxima semana? Bora lá, Keller. Olha, acho que você já disse tudo. Aí na sua fala, você já conseguiu Não, assim não, deixar não vem tudo? com essa, não. Conseguiu. Pode arranjar Porque alguma olha coisa aí. só, o que que a gente mais pede, não é? Digitem as notas. Tem que deixar, porque a gente tem que fechar aquilo tudo lá, não é? Aqui em São Paulo, na sede, então a gente tem que ir lá fechar, né? Porque senão o aluno fica sem nota. Você tem que colocar tudo direitinho. Os registros, não é? O seu material pessoal, porque a gente tem coisas que a gente leva para a escola que são nossas. Então é um momento que a escola vai ser limpa, a gente vai, olha lá, arrastar armário. Então leve as suas coisas, não é? Até porque eu brinco, parece que tem chumbo em alguns armários. Olha isso, que loucura. Falando que eu também tenho o meu lá e eu sei como é que tá. Mas são coisas que realmente parece que são bobas, mas elas são importantíssimas. Você fechar o seu ano com tudo que você tinha que cumprir ali, não é? Olhar se está tudo certinho, para não ter problema de ser chamado durante o recesso. Olha só. Para quem não sabe, pode ser, sabia? Sim. É, porque tem gente que fala, não, tá tudo bem. Tudo bem não, gente. Às vezes você pode ser chamado e aí, já pensou? Ter que ir lá para fechar coisas, não é? Ainda tem prazo. Enfim, tô brincando, né? Nunca passei por isso, nem fiz ninguém passar, não é o que eu desejo. Mas é importante que a gente tenha a responsabilidade de fechar bem o ano, né? Para que as coisas o ano que vem
caminhem melhores ainda, não é? E onde eu estou? Estou aqui no Arco 43, estou lá no chão da fábrica, não é? Onde a mágica deve acontecer, não é? Estou no Instagram, no Facebook, estou aqui, gente, o tempo todo. Olha aqui, ó. O sol batendo no meu rosto, não tem jeito, Kelly, pode até cortar, mas eu não estou enxergando, porque ele está vindo lá de trás. Eu estou arrumando. Ai, meu Deus, que loucura. Faz É a parte. natureza, tá tudo certo. Gente, ele brilha e eu tô aqui assim, ó. Parece É que o eu tô seu brilho, dançando, Rê. né? É o seu brilho. Gente do céu. Enfim, se quiserem cortar, cortem. Se não quiserem também, é a realidade, gente. E o que que eu vou deixar? Eu já uma vez, eu sei que eu já falei, mas eu adoro. Não adianta, em todos os finais de ano aí, e começo de sei lá, eu gosto muito. E lá vou eu de novo, Keller, com música. Só vou ler um pedacinho, não tem como. Raul Seixas, tente outra vez, olha lá, fica o pedacinho aí para vocês, né? Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Não, não, não. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. E aí continuem aí, escutem a música, porque eu gosto muito dessa coisa de não pensem que a cabeça aguenta se você parar. A gente para um pouquinho, mas a Verdade. gente quer voltar para esse negócio, não adianta. Perfeito, perfeito. Rê, Fica obrigado, aí. viu? Muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui com Obrigada a eu. gente, obrigado por tudo esse ano, por tudo que você ensina, e muito obrigado por estar Eu que aí preparando agradeço. a escola para receber as crianças, viu? Eu que agradeço o tempo todo. Eu que aprendo aqui o tempo todo. Tenha certeza disso. Muito obrigada. Perfeito. E vamos lá, Juliana Azevedo, você, as 3 perguntas complicadas, com uma delas ainda que é quase 1h30, né? Que tem um tequinho de extra. A primeira é se você gostou do programa e eu quero saber o que que nós temos que deixar resolvido ali antes de sair de férias, o que que tem que estar tudo certinho. A segunda pergunta é como nós sabemos mais sobre você, sobre o seu trabalho, como que a gente te conhece mais e como a gente te encontra. E a terceira pergunta, que não é uma pergunta, é uma indicação, um pedacinho seu, que pode ser uma música, um pensamento, uma frase, um livro, alguma coisa, algo que seja um pedacinho seu para nós. Tá. Então, a primeira eu respondo com outra pergunta. Tem como eu não gostar do programa? E... Porque eu acho que professor bebe de encantamento, né? A gente precisa de competência e encantamento, e acho que vocês fazem um serviço lindo para manter o encantamento. Então, amei, amei. A segunda pergunta, que é onde me encontra, no LinkedIn, com o meu nome, Juliana Azevedo, super difícil de achar, então vai se aparecer em outras, Juliana Azevedo, Instituto Ayrton Senna. E a minha dica, pensando nos professores que vão querer investir em tempo na sua formação, eu trouxe a plataforma Humani, que é a plataforma de formação dos professores do Instituto Ayrton Senna. Ela oferece cursos gratuitos, assíncronos, né, online. E aí eu pensei em 2 em especial. Um que todo professor ama, que é uma trilha de cultura maker. Então, Cultura Maker e Criatividade. Essa trilha tá lá, bem gostosa. É um curso feito em parceria do Instituto com a FabLab. E o outro curso, a gente fala tanto em escola de desenvolver competências socioemocionais dos estudantes, mas no Instituto a gente tem uma matriz de competência socioemocional dos professores. E aí acho que é legal, antes dele voltar para a escola, ele começar a pensar nisso. Quais as competências que ele tem desenvolvida, que são as forças, e quais que ele gostaria de desenvolver e traçar lá um plano de desenvolvimento individual para isso. Então, eu deixo esses de recomendação. Para ter uma gostosinha, eu deixo um livro que eu amo e que, para mim, ele combina muito com férias de verão, que é O Filho de Mil Homens, do Mia Couto. Legal. E é isso, é do Mia Couto, né? Não estou falando bobagem. Acho que sim. É. Pelo menos me lembro assim, pode conferir. Tá, tá. E então são essas as minhas indicações. Perfeito, perfeito.
Juliana, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por trazer a plataforma também para a gente dar uma estudada nessas férias. Agradeço muito, viu? Obrigado mesmo. Eu vou ter que fazer a correção na Faz fala. então. Não é do meu Pra- conto, não? Não é do Walter Ugumãe. Ixi, eu não Ó, sabia, não. Chutava pelo meu eu conto sei, é também. porque eu leio tanta coisa dos dois, e aí eu sempre. Então é isso. Perfeito. Muito obrigado, Ju. Obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Obrigado por trazer a sua experiência. Obrigado por trazer esse papo que é tão bacana. Obrigado pela plataforma, né? Tá aí de boa pra galera que Valeu. quiser, que precisar. E se não precisar também, tá com um tempinho, quer melhorar um pouco? Vamos lá, cola com a gente. Obrigado, viu? E vamos lá, Ana Lúcia, sua vez agora. Perguntas complicadas, hein? A primeira delas é: se você gostou do programa, se tem alguma dica aqui, professor, falando, esquece, professor, de deixar, não deixe perecíveis no armário, sabe? Essas coisas tá valendo também. E a segunda, onde que nós te encontramos? Como a gente sabe mais sobre você e sobre o seu trabalho? E a terceira, um pedacinho seu para acompanhar a gente. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que eu amei também, como a Ju está aqui, gostei muito do programa, do formato do programa, super legal, muito importante ter canais assim, que possibilitem, né, essas trocas. Eu não sabia muito bem como é que ia ser, e eu achei muito gostoso esse bate-papo. Muito legal saber que a gente está conversando com professores, né? Acho que a gente precisa disso, né? Precisa desses espaços mesmo de troca. Escutar podcast é uma coisa que eu tenho feito bastante ultimamente, eu tenho curtido demais. É uma companhia sempre interessante, né, para a gente. E esse formato me agrada muito, porque eu acho que não tem enrolação, né? A gente vai direto ao ponto e tem muita troca, que é algo que eu prezo, que eu valorizo muito mesmo, né? É, Vocês podem me encontrar. Eu não sou muito de redes sociais, tá? Eu, pessoalmente, eu acho que quem quiser me encontrar, vai me encontrar nos canais do Espaço Ecoa mesmo, né? Então, no site do Espaço Ecoa, acho que ali tem um pouquinho de mim, tem muito de mim ali, né? Também, e no Instagram. E aí, se quiser um contato comigo, acho que eu me coloco disponível também. Eu acho que ali vocês encontram os nossos contatos. A dica para os professores, eu acho que, claro, tudo isso que as minhas colegas já disseram, né? Então, não deixem nada para trás, saiam com essa sensação de trabalho cumprido, né? De dever cumprido. Mas acho que tem uma dica que eu gostaria de deixar também para todo mundo, não deixem nada sem ser dito, né? Acho que isso é uma Boa. coisa bem legal que serve para professores, mas para qualquer um, né? Não vai embora com nada entalado, né? Acho que as coisas, claro, reflita antes de dizer, mas acho importante dizer o que tem que ser dito, né? Sempre. Encontre formas de dizer e diga. Acho que essa é uma boa dica. E um pouquinho de mim, eu fui pegar de surpresa, na verdade. Essa pergunta, não tinha me preparado para isso, mas eu pensei também nos dois últimos livros que eu li e queria aproveitar e fazer aqui uma homenagem também à Ana Paula, que é a diretora da escola, e que me indicou esses dois livros, né? O último ela me deu de presente, e que é o Copo Vazio, da Natália Timmerman. Eu demorei para ler, comecei, e aí eu não estava no espírito, mas aí, quando eu li, achei muito legal, muito gostoso, muito bom, uma literatura de primeira qualidade. E o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é incrível. Então é isso. Muito obrigada, agradeço demais. Perfeito. Ana, muito obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu tempo, pela sensibilidade, pelas indicações. Agradeço muitíssimo. Chegou então minha vez. Quero dizer que eu amei o programa, porque eu já disse que eu não gosto daquele final seco, sabe? Pá, acabou, sobe o crédito. Não, não é assim que Uhum. funciona pra mim. Tem que ter uma reflexão, tem que ter um trabalho, você tem que ter entendido aquilo, tem que ter aquele pós-fácil, né? Conversando um pouco sobre. Tem que ter esse período. Pra mim é muito importante a gente ajustar, a gente fechar algumas coisas. Então,
ter esse tipo de conversa e lembrar os professores que é importante que isso ocorra. Eu sei que várias das gestões já fazem de alguma forma, então é importante entender para mim esse momento. E ter esse programa a gente reflete um pouco sobre, e também lembra, né, sobre o trabalho que a gestão faz para manter a escola no momento em que a gente não está lá, no momento em que não tem o estudante, no momento em que não tem o professor, que não tem aquelas muitas dinâmicas ocorrendo ao mesmo tempo, também é importante, porque é o trabalho que sustenta, né, tudo funcionando. É esse trabalho que sustenta, que permite que eu possa dar aula tranquilo, que o estudante possa vir tranquilo, com tudo certinho, merenda lá, parede bonitinha, mesa funcionando, né? Então todas essas questões são muito legais. Gostei muito do papo. Quero lembrar, meus queridos professores, fecha bonitinho as notas do terceiro, tá? Da terceira série. Que essa é o BO. Se tiver uma coisa errada ali, eles procuram, precisa urgente do histórico escolar, e precisa. Essa tem que estar perfeita, tá? Então, essa fica a minha lembrança. Tem que estar, ó, já deixa o máximo, o máximo. Confere para não ter problema. Essa é a mais importante de tudo, porque eles precisam correndo para uma Sim. universidade, para alguma questão assim de documentação. Então, fica aqui a minha lembrança. Quem quiser me encontrar, @Marcos Keller na maioria das redes sociais, na maioria dos lugares. Não tem muitos Marcos Keller por aí, então fica fácil de encontrar. K-I-2-Ls-E-R. No Instagram, eu sou o Cobb Keller, então tá lá K-O-B Keller, que é um Instagram antigão, e ali tem foto do meu gato, tem o que eu tô fazendo. Hoje, no dia da gravação, os estudantes estavam brincando com o meu tablet, então fizeram propaganda do Instagram deles, tiraram foto, então foi uma doideira lá. Então, às vezes, acontecem essas coisas também. E de vez em quando, eu converso sobre educação e sobre outros temas também. Então, e também estou, claro, sempre aqui no Ar 43 Podcast, conversando com vocês, meus queridos professores, sempre com Regiane Taveira, grande equipe, grande elenco. É assim que funcionam as coisas por aqui. E a minha indicação, eu vou fazer uma indicação que ela vai de encontro a essa ideia de estudo também, entre aspas, né, que não é um estudo pesado, formal, né, aquela coisa de sentar e fazer, mas faz parte do estudo e que enriquece, porque também é passeio. Vocês que são de São Paulo, sei que não é todos, mas quem não for de São Paulo deve ter instituições análogas em suas regiões. Sabiam, quem for de São Paulo, que a USP tem um monte de museu? Mas assim, um monte, mas um monte mesmo. Então fica a ideia de você visitar alguns museus da USP. Acho que é muito legal. Eu mesmo marquei, porque eu sabia que dezembro ia ser pesado, novembro ia ser pesado, eu marquei de nos fins de semana ir visitando alguns. Então eu fui no Museu de Anatomia Humana, fui no Museu de Anatomia Veterinária, fui no Museu de Zoologia, que fica atrás do Museu do Ipiranga, que é muito legal, porque você tem ali ossadas, tem os animaizinhos, eu gosto de desenhar, então fiz alguns rabiscos ali, dei uma relaxada, observei aquela situação, aprende-se muita coisa, porque tem os guias, né, tem pessoas com quem você pode conversar, dá para marcar a visitação antes, e às vezes, meu querido professor, minha querida professora, você já se prepara, talvez, para uma visitação da sua escola no futuro, porque a USP faz essas visitações. Então fica aqui uma possibilidade muito bacana para vocês. Tá aqui, é fácil, a grande maioria é gratuito. Quando não é gratuito, é um pequeno valor, que é para manter, né, para ajudar a estruturar ali. Então, visite esses locais, que eu acho que é uma das coisas mais legais que eu fiz ao longo de novembro, né, e o início de dezembro também. No mais, agradeço muitíssimo por esse momento. Muito obrigado por equipe, muito obrigado por vocês que estão aqui. Obrigado, Ana, obrigado, Juliana, obrigado, Rê, sempre maravilhosa. A equipe que mantém aqui por trás, que nós temos a nossa equipe gestora, que vocês não estão vendo, mas mantém toda essa estrutura funcionando. E quando o Rê e eu vou descansar, já vão estar planejando o próximo ano também. Então, aqui acontece essa mesma realidade. No mais, meu querido professor, minha querida professora, gestora, amante da educação, muito obrigado. É para vocês esse programa. Divulgue, demonstre, faça parte, tá bom? No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil. Gerência de Marketing, Helena Poças Leitão. Coordenação de Marketing, Lívia Garcia. Siga-nos nas redes sociais, facebook.com/Editora do Brasil, twitter.com/Editora do Brasil, instagram.com/Editora do Brasil _oficial e youtube.com/Editora do Brasil. As opiniões expressas no programa são de responsabilidade dos respectivos convidados e não expressam necessariamente
a opinião da Editora do Brasil ou de seus colaboradores.